Olá, meu irmão, a paz do Senhor Jesus para você e para toda a sua família. Eu quero meditar com você no dia de hoje na palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 7 e o versículo de número 21, onde o Senhor Jesus vai nos dizer: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Esse versículo ele é muito importante para nós e ele tem que nos trazer a realidade da vida cristã sobre uma ótica de prática e não de palavras. Jesus está dizendo que falar e declarar sobre os quatro cantos que nós amamos o Senhor, que Ele é nosso Salvador, que Ele é o nosso Deus, que Ele guia os nossos passos, não irá valer de nada se isso não tiver acompanhado de uma prática real. E nós vivemos uma época onde se fala muito, onde você pode, dentro do contexto do dia a dia, encontrar em muitos lugares se falando desse Deus, se falando do amor de Cristo, se falando da volta de Jesus. Porém, isso não tem afetado o nosso dia a dia. E esse é um dos maiores problemas da atualidade, onde todos aqueles que se dizem cristãos estão se esquecendo que é preciso parar um pouco de falar e agir um pouco mais. Se tem algo que tem denegrido o Evangelho, se tem algo que tem causado percas irreparáveis, é a falta de prática por parte dos cristãos de tudo aquilo que eles dizem crer, que eles dizem que acreditam. E Jesus nos dá um alerta e Ele diz: olha, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, eles entrarão no reino dos céus. Convido você nesse dia de hoje a fazer uma reflexão de como está a sua vida. Nós temos grande facilidade de olhar a vida das pessoas. Nós temos grande facilidade de identificar os erros ao nosso redor. Mas nesse dia de hoje, eu peço e convido você a fazer uma reflexão sobre a sua própria vida. Deixe tudo ao seu redor e avalie a si mesmo, porque somente assim é possível se transformar. Somente assim é possível identificar os erros, as falhas e apresentar a Deus para que Ele possa, através da nossa súplica, ouvir o nosso clamor e se compadecer de nós, porque Ele é um Deus misericordioso. Como você está hoje? Será que você é um cristão que vive dizendo Senhor, Senhor, e não tem prática e não faz a vontade de Deus? Jesus, nesse mesmo capítulo, ele vai dizer que os cristãos, que o verdadeiro cristão, ele não é reconhecido pelo bom modo de falar, ele não é reconhecido pela sua palavra, pelo seu canto. O verdadeiro cristão, ele é conhecido pelo seu fruto. Jesus vai dizer que pelo fruto se conhece a árvore. E é muito claro que uma árvore boa não gera um fruto mau e uma árvore má não gera um fruto bom. Por isso ele nos convida a ficar atentos para não viver o engano. Se você hoje parar e pegar uma nota falsa, ela só consegue te enganar se ela tiver muitas características da nota verdadeira. Se você pegar uma nota falsa, mal feita, você reconhece rapidamente. E é isso que o diabo tem feito nos dias atuais. O diabo tem nos atacado com mensagens subliminares, que até parecem ser verdadeiras, mas quando você olha a essência, elas não são verdadeiras e elas estão causando uma grande revolta, uma grande perca em toda a humanidade, onde o cristianismo ele não é mais visto como algo essencial. O cristianismo não é visto mais como algo que transforma, mas somente, como alguns dizem, que gera lucros e lucros para aqueles que falam e aqueles que escutam acabam dando tudo que têm e não tem retorno nenhum, não tem mudança de vida, e isso não é a verdade e isso não é a vontade de Deus. O Evangelho é sim ainda aquele que transforma, aquele que cura e aquele que traz para mim e para você perdão de todos os nossos pecados. Convido você nesse dia a fazer uma reflexão. Se você tem andado por esse mundo dizendo Senhor, Senhor e não fazendo a vontade de Deus. As palavras, elas enganam por um momento. As palavras enganam os homens, mas Deus não se deixa enganar. Ele vai conhecer o meu e o teu coração.
Paulo, quando escreve aos irmãos de Gálatas, Paulo diz que nós não devemos errar, porque o que nós plantamos, isso também nós iremos colher. Convido você hoje, meu irmão, a tomar uma decisão, a viver uma vida cristã simples. Se você ainda comete pecados que não deveria mais cometer, existe uma solução para isso. Basta se arrepender, ir até Jesus e Ele vai te perdoar. Mas não seja um cristão que vive somente de palavras. Não seja um cristão somente para ir à igreja e lá dizer glória a Deus, lá dizer aleluia. Não seja um cristão para cantar, pregar. Seja um cristão para praticar, porque é a prática que mostra que eu e você somos verdadeiros cristãos. Que Deus te abençoe, que a sua família seja abençoada e que você possa, nesse dia, tomar uma decisão de não somente dizer Senhor, Senhor, mas fazer também a vontade do Pai. Fica com Deus. Esse é o meu desejo, no nome de Jesus. Amém.